Buenas, vamos criar nosso projeto então. O nome dele vai ser Termos. Ele vai ser uma página web onde a gente vai guardar todos os termos referentes, né, ao nosso aprendizado, para a gente conseguir consultar depois se for necessário. Então, aqui a gente vai criar uma pasta para o projeto. Então, criando aqui uma nova pasta, chamamos ela de termo. E a gente pode abrir ela no nosso VS Code. Então, com o VS Code a gente pode vir aqui em Open Folder ou abrir pasta e vamos procurar lá na nossa área de trabalho onde está a nossa pasta e abrir ela aqui. No momento o nosso projeto está vazio, a gente pode fechar essa aba e a gente vai ter essas duas folhinhas aqui, onde vai ter a aba com todos os arquivos desse projeto. No momento está vazio, mas a gente vai criar o primeiro arquivo, pode ser clicando aqui em New File ou clicando com direito em New File ou um novo arquivo. E a gente vai dar um nome para esse arquivo. O nome dele vai ser index.html. Para as páginas web, é comum que esse seja o arquivo principal com essa nomenclatura, toda em minúsculo, .html. Dentro desse arquivo, então, a gente vai ter a estrutura do nosso documento. Então, a gente vai começar a estruturar o nosso código a partir do conceito de tags. Então, as tags, elas funcionam, são elementos, né, que funcionam da seguinte forma. A gente coloca o sinal de menor e a gente vai definir o nome da nossa tag. A primeira tag que a gente tem num documento HTML vai ser esse primeiro aqui, doctype, onde a gente vai definir qual que é o tipo de documento. E em seguida, coloca o HTML ao lado e fecha a tag com o sinal de maior. Então, as tags têm uma estrutura semelhante com essa, sempre entre os sinais de maior e menor. Então, depois de a gente definir que esse documento vai ser um HTML, a gente vai chamar as tags referente ao HTML, onde a gente vai querer que comece e acabe o documento. Então, com a tag HTML, a gente vai definir que tudo que tem aqui dentro, entre a abertura e o fechamento da tag, vai ser o que vai estar dentro do documento HTML. Notem que o primeiro tag não tem a barra e a segunda tag tem. Por quê? Aqui a gente vai delimitar onde começa e onde acaba essa tag específica. Então, eu quero que o HTML comece aqui e quando tem essa barra, eu estou definindo que ele acaba aqui. E tudo que tiver dentro vai ser o documento HTML. Então, a estrutura básica do HTML, a gente vai ter duas principais tags. Que a primeira é a tag read, ou read, que vem de cabeça ou cabeçalho. Ela também tem essa delimitação onde começa e onde acaba. E aqui dentro dessa tag, a gente vai colocar o título, entre outras coisas que a gente pode colocar. Inicialmente, a gente vai colocar o título do nosso projeto. Então, dentro dessa tag título, vamos colocar o nome do projeto, né, que vai ser termo. Então, aqui a gente está definindo lá o título da nossa página. Notem que aqui também tem a tag de início e de fim para delimitar, que aqui acabou o título e aqui acabou o cabeçalho. Então, depois que acaba o cabeçalho, a gente vai ter outra tag principal também, fundamental, que é a body, que vem de corpo, né? Ela também tem a tag onde começa e onde acaba. E aqui nessa body, a gente vai ter elementos aqui dentro que vão ser mostrados visualmente lá na nossa página HTML. Para ter como exemplo, vamos fazer aqui um Hello World. E aqui a gente tem a estrutura básica, então, do HTML, né, com o red, com o título, e um body com um texto.
Para a gente ver isso, né, lá no navegador, ver como é que está funcionando, a gente vai salvar o arquivo, né? Pode vir aqui em File e Save ou apertar o Ctrl S para salvar. E a gente vai abrir agora esse arquivo lá no navegador. Então vamos aqui na nossa pastinha do nosso projeto. Tem aqui o arquivo, né, index.html. E a gente pode abrir com um dos navegadores que tiver instalado na sua máquina. Eu vou usar aqui o Firefox para a gente conseguir visualizar. Então essa aqui vai ser a nossa página. Ela tem aqui, ó, o Hello World e o termo que a gente colocou lá no título. Para identificar um pouco melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui essa partinha azul, vamos marcar aqui em cima, que vai ser esse cabeçalho do navegador. Então, aqui em cima vão estar todas aquelas tags referentes ao head, por exemplo, o título, que está aqui, e outras tags que a gente vai ver mais para frente, que ficam aqui mais nessa parte do navegador. Vão ficar ali por trás do navegador, né, nos dando informações, mas não necessariamente nós vamos conseguir ver essas tags. Como, por exemplo, o termo, a gente consegue ver aqui no título, mas mais para frente a gente vai ver outras tags que não são visíveis. E aqui mudando de cor, a gente vai ter toda essa parte de baixo, que vai ser referente lá à tag body. Nessa tag body, né, que é o corpo realmente da página, a gente vai ter todo esse espaço, né, para trabalhar, colocar outras tags e estruturar a nossa página web. Então, a gente vai voltar agora pro código e vamos ver outras tags que a gente pode colocar aqui dentro dessa tag body. Vamos apagar esse Hello World por enquanto e a gente vai ver algumas tags de texto. A primeira delas a gente vai ver é o H1. Ela também tem a mesma estrutura de delimitação, né, onde começa e onde acaba, e a gente vai escrever alguma coisa no meio dele. Então, o que é essa tag H1? Ela vem da palavra reading, ou título. Então, a tag H1, ela é um título maior. Vamos colocar aqui o número 1. Por que é o título maior? Porque essa tag, ela tem algumas variações. Vamos abrir outra aqui embaixo. Que a gente pode ver de 1 até 6. Então, o reading, ou esse título que a gente pode colocar dentro do corpo da página, ele tem tamanhos diferentes. Então, aqui o reading 2, por exemplo, ele vai ser um título menor. Essa numeração, ela é gradual. Então, conforme a gente vai aumentando o número, por exemplo, H1, H2, H3, o tamanho do título vai diminuindo. Vamos colocar outros exemplos aqui. Vamos colocar um H3 no meio, que vai ser um reading 3. Vai ser um título médio. Então, para a gente visualizar esses tipos de títulos diferentes, podemos salvar o arquivo e novamente lá no navegador e atualizar ele. Então, a gente pode ver que, né, as diferentes tags têm diferentes comportamentos. Então, a tag H1 ele vai dar esse título bem maior. Ali a tag H3 ele vai dar um título médio. E por último aqui eu coloquei 2 mais é 6. Read 6. Atualiza. Então, o Read 6 ele é o menor de todos, entre os títulos. Então, gradativamente, se a gente quer um título H2, ele vai estar aqui entre o 13 e o 1. Se a gente colocar um H4, ele vai estar o tamanho aqui entre o 13 e 6. Ele vai diminuindo gradativamente. Outra tag de texto que a gente pode utilizar é a tag P. Essa tag P também delimita onde começa e onde acaba. E essa tag, ela vem de parágrafo. Parágrafo. Então, a gente pode ter um parágrafo aqui, vamos colocar um texto qualquer,
Quando a gente quer colocar textos um pouco maiores, né, a gente pode definir essa tag de parágrafo e colocar um texto maior. Salvando aqui, a gente atualiza a página e o parágrafo vem para cá já. Então, a gente pode definir vários parágrafos, vários títulos, conforme vamos avançando no projeto. Então, vamos definir aqui outro parágrafo. Vai ser o parágrafo 2. E colocar outro título, outro texto qualquer aqui só para visualizarmos. Certo? Então, aqui a gente tem esses comportamentos referentes a cada tags. Vamos fazer um desenho aqui novamente. Onde a gente delimita, né? A gente definiu lá nas tags onde começa e onde acaba cada uma das tags. Então, o H1, eu comecei ele aqui e acabei ele aqui. O H3 também, ele tem esse espaço dele. O H6 tem esse espaço dele. O primeiro parágrafo, ele vai ocupar todo esse espaço aqui. E o segundo parágrafo, esse espaço aqui. Nós temos tags diferentes que têm comportamentos diferentes. Todas essas tags que a gente utilizou até o momento, elas ocupam, né, uma caixa inteira só delas. Tem outras tags que a gente chama de lineares, onde a gente pode definir elas no meio de um texto, por exemplo, e elas não quebrar essa caixa que a gente definiu aqui, por exemplo, do parágrafo. Elas se mantêm dentro dessa caixa e se adequam a essa caixa. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, no momento, a gente pode reproduzir essa página aqui, através das tags aqui que a gente viu. Mais pra frente, a gente vai avançando com o projeto.